Espere no Senhor e confie. O justo será exaltado. Você já se sentiu assim? Você liga a televisão, abre o seu celular, olha pela janela do seu mundo e um sentimento de profunda inquietação toma conta da sua alma. Você vê a mentira sendo aplaudida como verdade, a arrogância sendo confundida com força, a injustiça pavimentando o caminho para o sucesso de tantos. Você trabalha com honestidade, paga suas contas em dia, ensina valores de integridade aos seus filhos, busca fazer o bem, mas ao olhar para o lado, vê aquele que usa de atalhos, que engana e manipula, prosperando de uma forma que parece desafiar toda a lógica. E lá no fundo do seu coração, uma pergunta silenciosa, quase um sussurro de dor, começa a ecoar. Meu Deus, até quando? Porque os maus parecem vencer. Se essa pergunta já visitou a sua mente, se essa frustração já pesou no seu peito, saiba que você não está sozinho. Essa não é uma angústia moderna, é um grito antigo, uma dor que atravessa gerações de homens e mulheres de fé, que assim como você e eu, anseiam por um mundo onde a justiça prevaleça. E é para esse coração, o seu coração, o meu coração, que um rei sábio e envelhecido, um homem que conheceu o fundo do poço e o topo do palácio, decidiu escrever. Davi, no Salmo 37, não nos oferece uma resposta mágica, mas nos entrega um mapa para navegar pelas águas turbulentas da injustiça sem afogar nossa fé, um guia para manter a paz interior, quando o mundo exterior é um caos. Por isso, eu peço que você me dê a sua atenção pelos próximos minutos. Desligue-se das outras distrações. Respire fundo. Quero convidá-lo a caminhar comigo por este antigo e poderoso salmo. O tema que nos guiará é uma promessa que pode mudar a forma como você enxerga a sua vida. Espere no Senhor e confie. O justo será exaltado. Venha, vamos descobrir juntos como encontrar descanso para a alma, mesmo quando tudo ao nosso redor nos convida ao desespero. O salmo começa com um comando direto, quase como um médico falando a um paciente febril. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Verso 1. A palavra hebraica para aborrecer-se significa mais do que uma simples irritação. Significa queimar-se por dentro, inflamar-se de raiva e frustração. Davi está nos dizendo: não deixe que a prosperidade do ímpio incendeie o seu coração. Por quê? Porque essa fogueira interna consome a sua paz, envenena a sua alegria e desvia o seu foco. A inveja é o segundo sintoma dessa doença espiritual. Olhar para as conquistas do ímpio e cobiçá-las é, na prática, dizer a Deus: o Senhor não é suficiente para mim. O caminho que o Senhor traçou para a minha vida não é tão bom quanto o atalho que o outro pegou. É uma armadilha sutil, mas mortal para a fé. E qual é a razão para não nos preocuparmos? Davi nos dá o prognóstico, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Verso 2. A imagem é poderosa. A grama pode parecer viçosa e forte depois da chuva, mas basta o sol forte do meio-dia para que ela seque e perca seu brilho. A prosperidade do ímpio, construída sobre a areia da injustiça, é impressionante, mas efêmera. Não tem raiz. Então, qual é a receita para a cura dessa inquietação? Davi nos apresenta 3 ações fundamentais no versículo 3. Confie no Senhor e pratique o bem. Habite na terra e desfrute a fidelidade. Primeiro, confie no Senhor. A confiança não é um sentimento, é uma decisão. É escolher ativamente acreditar que Deus é bom, que Ele está no controle e que seus planos são perfeitos, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor gritam o contrário. Confiar é transferir o peso da nossa ansiedade para os ombros largos e fortes do nosso Criador. Segundo, pratique o bem. A nossa resposta à maldade do mundo não deve ser a indignação passiva, mas a bondade ativa. Enquanto outros constroem impérios de egoísmo,
Somos chamados a construir pontes de generosidade. Enquanto a escuridão avança, nossa missão é ser um ponto de luz, por menor que seja. Não combata o fogo do ódio com o fogo da raiva, mas com a água fresca da bondade. Terceiro, habite na terra e desfrute a fidelidade. Isso significa, esteja presente onde Deus o colocou, floresça onde foi plantado, encontre alegria nas pequenas coisas, na provisão diária, na segurança de saber que o Deus que cuida dos lírios do campo e das aves do céu é fiel para cuidar de você. Não viva sua vida olhando para o gramado do vizinho, mas cultive o seu próprio jardim com gratidão, desfrutando da fidelidade infalível de Deus. Davi, então, aprofunda a receita. Ele nos leva de uma confiança básica para um relacionamento de intimidade profunda. No versículo 4, ele revela um dos maiores segredos para uma vida plena. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O que significa deleitar-se em Deus? É mais do que obedecer ou servir. É encontrar em Deus a sua maior fonte de prazer, sua alegria suprema. É como um filho que sente alegria genuína na presença do Pai, ou como alguém apaixonado que encontra contentamento simplesmente por estar perto da pessoa amada. Muitos de nós buscamos deleite em coisas secundárias, na carreira, no reconhecimento, nos bens materiais. Essas coisas não são más em si, mas são fontes de alegria instáveis. Quando nosso deleite está fundamentado em Deus, nossa alegria se torna inabalável, pois Ele nunca muda, e a promessa é de tirar o fôlego. Ele atenderá aos desejos do seu coração. Isso não é uma fórmula mágica para conseguir tudo o que queremos. É algo muito mais transformador. Quando você se deleita em Deus, o Espírito Santo começa a moldar o seu coração. Seus desejos começam a se alinhar com os desejos de Deus. Você passa a querer o que Ele quer. Você deseja mais santidade, mais compaixão, mais sabedoria. E são esses desejos plantados por Deus em você que Ele terá imenso prazer em realizar. Mas como fazer isso na prática? O versículo 5 nos dá o passo seguinte. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Entregar o caminho é um ato de rendição total. Imagine que você está dirigindo em uma noite de neblina densa, incapaz de ver um palmo à frente. Então, alguém que conhece a estrada perfeitamente senta-se ao seu lado e diz: "Deixe-me assumir o volante." Entregar o caminho é isso, é dizer: "Deus, eu não sei para onde estou indo. Meus planos falharam, minha força se esgotou. Assuma o controle da minha vida, da minha família, do meu futuro. Eu confio em Ti." E a promessa é simples e poderosa. E Ele agirá. Ele não ficará parado. Ele tomará a frente. Ele abrirá as portas que precisam ser abertas e fechará aquelas que não são para você. Ele guiará seus passos. E como Ele agirá? O versículo 6 nos diz o resultado final. Ele fará a sua justiça brilhar como a alva e a sua causa como o sol do meio-dia. Essa é a resposta de Deus para a sua dor da injustiça. Todas as vezes que você foi caluniado, mal interpretado, acusado injustamente, Deus viu. Ele guardou cada lágrima e Ele promete que no tempo certo trará a verdade à luz. Sua integridade, sua retidão, que talvez hoje esteja nas sombras, brilhará com a força do sol do meio-dia, de uma forma que ninguém poderá negar. A história de José, que passou de um poço escuro e de uma prisão injusta para ser governador do Egito, é a prova viva de que Deus é especialista em transformar vergonha em honra e fazer a justiça brilhar. Agora Davi nos chama à parte mais difícil da jornada de fé para a nossa geração ansiosa e imediatista. Versículo 7. Descanse no Senhor e espere nele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Descanse no Senhor.
Não é um descanso de preguiça, mas um descanso de confiança. É a tranquilidade de uma criança que dorme no banco de trás do carro enquanto o pai dirige na estrada. Ela não sabe o caminho, não entende de trânsito, mas ela descansa, porque confia em quem está no controle. Descansar no Senhor é aquietar a alma, silenciar as vozes da ansiedade e confiar que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não vemos nenhum movimento no palco. Espere nele com paciência. Esperar é uma arte que estamos desaprendendo. Queremos tudo para ontem. Mas Deus opera em um cronograma diferente do nosso. A espera em Deus é um campo de treinamento para a alma. É na sala de espera da vida que nosso caráter é forjado, nossa fé é esticada e nossa dependência dele se aprofunda. A paciência bíblica não é apenas a capacidade de esperar, mas a nossa atitude enquanto esperamos. É uma espera cheia de esperança, não de amargura. Davi insiste: evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Versículo 8. A impaciência e a raiva são portas de entrada para o pecado. Quando nos irritamos com a aparente demora de Deus, a tentação de dar um jeitinho, de tomar a justiça em nossas próprias mãos, se torna imensa. E é aí que corremos o risco de nos igualarmos àqueles que criticamos. A promessa para os pacientes é clara e repetida, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. V.9. Herdar a terra significa mais do que possuir um terreno. Significa viver em um lugar de segurança, provisão, paz e bênção sob o governo de Deus. E quem são esses herdeiros? Jesus, no Sermão da Montanha, ecoa este salmo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão não é fraqueza, é força sob controle. É a serenidade de quem não precisa lutar e gritar por seus direitos, pois sabe que sua causa está nas mãos do juiz de todo o universo. Estamos exatamente na metade da nossa jornada por este salmo. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa e convidá-lo para um momento de reflexão pessoal. Davi nos mostrou o caminho: não se aborrecer, confiar, praticar o bem, deleitar-se, entregar e esperar. Agora a escolha é sua. Você pode ouvir tudo isso como uma bela poesia antiga ou pode tomar uma decisão que mudará o seu hoje. Eu o convido a fazer isso agora mesmo, onde quer que você esteja. Pense em uma área da sua vida onde a inquietação tem pesado. É uma injustiça no trabalho? Uma situação familiar que parece sem solução? Uma preocupação com o futuro dos seus filhos? A prosperidade de alguém que o feriu? Identifique essa situação. Agora, eu o convido a fazer o que o versículo 5 ordena. Entregue o seu caminho ao Senhor. Faça uma oração silenciosa aí no seu coração. Diga a Ele: Deus, eu não aguento mais carregar o peso desta situação. Eu não sei como resolver. Estou cansado de me aborrecer e de sentir inveja. Hoje eu decido entregar este caminho, esta preocupação, esta pessoa nas tuas mãos. Eu escolho confiar que o Senhor agirá. Eu escolho descansar e esperar pacientemente pela tua justiça. Tome essa decisão, entregue, solte o controle, transfira a responsabilidade para aquele que pode, de fato, fazer algo a respeito. Este é o ponto de virada. Esta é a decisão que transforma a inquietação em paz. Após nos chamar à ação, Davi passa a pintar um quadro vívido, um contraste inegável entre o destino dos ímpios e a segurança dos justos. Ele quer firmar em nossa mente a realidade de que esses dois caminhos, embora às vezes pareçam paralelos, levam a destinos completamente opostos. Ele descreve o ímpio, ele trama contra o justo. Veto 12. Desembainha a espada para abater o necessitado. Veto 14. Mas a justiça divina é irônica. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão quebrados. Veto 15. A armadilha que ele prepara para o outro se torna seu próprio fim.
Enquanto isso, Davi descreve o justo com uma beleza inspiradora. Ele estabelece um princípio de economia divina revolucionário. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Vedo 16. É melhor ter um pão comido em paz e com a bênção de Deus do que um banquete consumido com o coração cheio de ansiedade e culpa. Deus conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Vedo 18. Mesmo nos tempos de crise, não serão humilhados, nos dias de fome terão fartura. Vedo 19. E aqui está uma das promessas mais consoladoras de toda a Bíblia, no versículo 24. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o ampara com a sua mão. Perceba a graça contida aqui. O Salmo não diz que o justo nunca tropeça. Ele não descreve um super-herói espiritual que nunca erra. Ele descreve uma pessoa real que, como nós, tem seus momentos de fraqueza e falha. Mas a diferença crucial é esta. Quando o justo tropeça, ele não fica prostrado, esmagado pela queda. A mão firme e amorosa de Deus está ali para segurá-lo, para levantá-lo, para limpá-lo e para colocá-lo de pé novamente. Para selar seu argumento, Davi oferece seu próprio testemunho, o resumo de uma vida inteira de observação. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos a mendigar o pão. Verso 25. Pense no peso dessa frase. Davi viu de tudo. Guerras, traições, conspirações, a maldade de Saul, a rebelião de seu próprio filho Absalão. E no final de sua longa vida, sua conclusão é esta: Deus é fiel. Ele cuida dos seus, sempre. Chegamos ao grande final do Salmo, à conclusão da história. Todas as promessas de espera e confiança culminam aqui na certeza da exaltação e da salvação. O chamado é repetido, agora com a promessa final anexada. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Versículo 34. A exaltação prometida não é necessariamente fama ou poder terreno. É a vindicação final de Deus. É o momento em que Ele mostrará publicamente que valeu a pena confiar, que valeu a pena ser íntegro, que valeu a pena esperar. E a promessa é que nós seremos testemunhas oculares dessa justiça. Davi relata ter visto o ímpio em seu auge de poder, florescendo como um cedro viçoso. Versículo 35. Uma imagem de força e permanência. Mas a conclusão é chocante em sua simplicidade. Mas logo passei e já não existia. Procurei-o, mas não pude encontrá-lo. Versículo 36. Ele desapareceu. Sua pompa, seu poder, sua arrogância, tudo se foi como fumaça. E qual o destino do justo? Considere-o íntegro. Observe o justo, há futuro para o homem de paz. Versículo 37. O legado do justo não é o poder que se dissipa, mas a paz que permanece. Uma paz que transcende as circunstâncias, pois está ancorada no próprio Deus. Os versículos finais são o resumo de todo o Evangelho. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Veja 39 e 40. Note bem, nossa salvação, nossa força, nossa libertação não vem de nossa própria bondade ou de nossa capacidade de resistir. Vem do Senhor. Ele é nosso refúgio. E por que Ele faz tudo isso? A última frase do Salmo nos dá a chave de ouro. Porque nele se refugiam. Tudo se resume a isso. A um simples, porém profundo, ato de confiança. Deixar de confiar em nossa própria força e nos refugiarmos na suficiência, na bondade e no poder do nosso Deus. E assim, a jornada através do Salmo 37 chega ao fim, mas a sua aplicação em nossa vida está apenas começando. A mensagem é clara como a luz do dia. A prosperidade da maldade é uma ilusão passageira. A segurança do justo é uma realidade eterna. Então, da próxima vez que a inquietação bater à sua porta,
Lembre-se das ordens de Deus para a sua alma. Não se aborreça, confie, pratique o bem, deleite-se, entregue o seu caminho, descanse e, acima de tudo, espere com paciência, pois a sua história não terminará em injustiça. O capítulo final ainda não foi escrito e o autor é o Deus Todo-Poderoso. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. O justo será exaltado, sua causa será defendida e o seu futuro será de paz. Se esta mensagem tocou o seu coração e trouxe paz à sua alma, eu gostaria de pedir que você nos ajudasse a levar essa esperança a mais pessoas. A maneira mais simples de fazer isso é curtindo este vídeo. O seu like sinaliza para a plataforma que este conteúdo é relevante e pode ser recomendado para alguém que, talvez, neste exato momento, esteja precisando ouvir essas palavras. E se você deseja continuar recebendo reflexões como esta, que fortalecem a fé e trazem sabedoria para o dia a dia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos conteúdos. Para continuar essa jornada de aprendizado, estou deixando aqui na tela uma sugestão de outro vídeo do nosso canal. Tenho certeza de que será uma grande bênção para a sua vida também. Agradeço imensamente pelo seu tempo e pela sua atenção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. E lembre-se sempre, não se aborreça, apenas confie. A sua história está sendo escrita pelo melhor autor. Fique com Deus e até a próxima.